de regra, todos os jogadores que jogam MLS, o contrato deles é com a MLS, não é com o clube. Então é a MLS que paga os salários desses jogadores e eles alocam os jogadores aos clubes, né? Obviamente que a negociação, se um time negocia com um jogador, o jogador ele fecha o contrato com a MLS e a MLS aloca esse jogador ao time que negociou com o jogador. E existe um teto de salário, né, na realidade, para poder tentar manter né, os times iguais, né, na realidade, existe um teto de salário para todos os times. Esse teto é de aproximadamente 6 milhões de dólares para cada time. Por ano? Por ano. Então, o time tem 6 milhões de dólares para pagar salário dos jogadores. Mas um jogador pode ganhar, no máximo, perto de 700 mil dólares por ano. Tá? Por ano? Por ano, Esse é o salário máximo que pode ganhar. Esse é o salário do Messi? Não, aí existe uma regra que foi feita quando o David Beckham veio jogar aqui, lá em 2000, no início dos anos 2000. Eles criaram essa regra que chama Designated Player, que é uma regra para jogadores especiais. Como eu disse, começou com o Beckham e, basicamente, cada time pode ter até 3 jogadores ganhando acima desse teto. Então, mas aí a responsabilidade de pagar o que é acima do teto é do time que está contratando. Então, cada time pode ter, no máximo, 3 jogadores ganhando acima. O Messi está nessa categoria. A maioria dos outros times tem esse designated player aí? A maioria tem um figurão? Tem. Apesar de não ser uma figura, né, igual ao Messi, mas todos eles, e hoje, antigamente, né, a MLS estava sempre contratando esses jogadores em final de carreira, é o caso do Messi, mas então vieram para cá, né, o Pirlo, o Gerrard do Liverpool, Davi Villa, Frank Lampard da Inglaterra, o Schweinsteiger da Alemanha, todos eles vinham nessa figura de designated player, o Ibrahimovic, né? Então eles estavam, os clubes utilizavam essa regra para poder contratar medalhões. Hoje em dia é um pouco diferente. A maioria dos clubes eles estão utilizando esse designated player para muitas vezes para jogadores que são promissores ou que têm um mercado futuro de ir para a Europa. Então eles compram esses jogadores pagando um pouco a mais, entram com ele como esse designated player e com a intenção, na realidade, de depois fazer uma venda futura, que foi o caso de vários jogadores, né, nesses últimos tempos. O Atlanta tinha um jogador que é paraguaio, que depois ele vendeu para o Newcastle da Inglaterra. O Almada do Botafogo veio do Inter Miami, não foi? O Almada não. O Almada... Ele jogava na MLS. Ele jogava na MLS, ele jogava no Atlanta. No Atlanta? Isso. Ele jogava no Atlanta. O Almada é um exemplo, perfeito exemplo. Eu acho que o Almada... e no decorrer dos anos eles criaram novas regras também, sabe? Para poder alocar dinheiro para os clubes poderem pagar salário. Existem 2 figuras na MLS que chama General Allocation Money e o outro Targeted Allocation Money. Então isso, o clube ele pode trocar jogador ou fazer uma política, né, interna para poder obter esse dinheiro, e ele pode aplicar esse dinheiro para o que ele quiser, inclusive para poder pagar salário. Então, dessa forma, existem clubes, se fizer a coisa direitinho, né, conhecer as regras, eles conseguem não só os 3 designated players, mas também outros jogadores que ganham mais, mas esse a mais é pago através desse allocation money, que a regra permite.